Eu confesso que eu não conhecia a central de negócio, mas aí conversando com o Lucas, depois eu fiz uma pesquisa e realmente é um movimento bem interessante, bem intenso, que, como a gente viu hoje de manhã, suscita bastante discussão, traz bastante benefício para quem participa. E o Lucas pediu para a gente falar um pouquinho também de risco da nossa área de antitruste atrelado aos centrais, né? Que eu acho que o objetivo é trabalhar sem risco, potencializando o ganho, cobrindo qualquer que possa ser uma ameaça ou um risco para a atuação de vocês. E aí eu já deixo claro aqui, não temos nenhum tipo de juízo, só análise técnica. Eu vou repassar todos os pontos que eu identifiquei numa análise rápida de riscos que poderiam ter atrelados à atividade de vocês, sem dizer A ou B, simplesmente elencando os riscos pela atuação antitruste, tá? Então, cadê o... Aqui está o roteirinho de hoje, então só falar rapidinho de mim, que a Karen já falou. A gente vai falar do CAD, coincidentemente o CAD está bem na janela ali. Eu até eu ponho uma foto do CAD nas apresentações para o pessoal ver que o CAD existe, né? Porque no visual é muito mais fácil. Mas aqui, quando eu vi a janela, eu falei, bom, primeira vez que nem precisava colocar foto nenhuma, era só olhar no horizonte. Então, aí depois eu passo para as condutas, tá? Condutas são práticas que o CAD investiga. Dentro dessas condutas, tem as que chamam coordenadas, são as que envolvem competidores, mais de um competidor. E aí tem o caso clássico, que é o cartel, o caso mais famoso, tem um cartel clássico. E aí o risco que eu identifiquei na atividade de vocês e algumas ideias gerais de como esse risco poderia ser mitigado, como é que blinda as centrais, tá? O tempo todo aberto a perguntas, qualquer dúvida, qualquer questão, pode... É mais um debate aqui do que eu ficar explanando. É só um pouco do roteiro para a gente começar a conversa. Então, sobre mim, igual a quem falou, sou especialista em MBA em Estratégia Empresarial pela FGV, especialista também pela FGV em Direito Concorrencial e Regulação, e eu me formei aqui no CEUB, não sei se tem alguém de Brasília, CEUB é uma universidade que fica aqui atrás também, me formei em Direito. Trabalhei no CAD por 7 anos, eu tenho 13 anos de experiência na área, 7 anos no CAD, e eu fui diretor administrativo no meu último ano, e aí depois eu saí, fui trabalhar na iniciativa privada e estou no escritório desde 2015. Então já são 13 anos em antitruste, e eu tentei focar a minha especialização na atividade econômica e não no direito. Por isso que eu busquei um MBA para entender como é que a empresa funciona, como é que os empresariados pensam e precisam para a gente poder aplicar a regulação. O CAD, igual que eu falei da foto, o CAD está ali, o CAD está nesse prédio desde 2011. Eu estava no CAD na época que a gente se mudou para cá. Antes a gente ficava do lado do Liberty Mall, que é um shopping ali no centro, num prédiozinho que não era tão bonito quanto esse aqui, era pequenininho. Mas na nova lei, o CAD assimilou uma secretaria do Ministério da Justiça, cresceu bastante em tamanho, então ele buscou esse prédio aqui do lado. O CAD, ele é baseado, hoje ele é regido por esta lei federal de 2011. Qual é o foco do CAD? O CAD tem a prevenção e repressão de infrações à ordem econômica. Mas o que é isso? Isso é quando a ideia do CAD é que as empresas compitam e participem do mercado de forma isonômica e livre. Então, qualquer coisa que afeta essa liberdade e essa isonomia, o CAD vai lá. É como se fosse um jogo e o CAD fosse o juiz. E é importante essa figura do juiz, porque o CAD não é uma agência reguladora, porque a agência reguladora não é o juiz. A agência reguladora estimula a competição, molda a competição, ela consegue corrigir coisas que ela acha ou estimular e direcionar para o canto. O CAD não faz isso. O CAD só vê a falta, só marca o que ele acha que for errado, mas ele não diz como as empresas deveriam estar competindo. Ele só diz, olha, isso que você fez não deveria ter sido feito, isso que você fez aqui foi errado. As empresas muitas vezes vão lá, fazem um acordo com o CAD, assumem a obrigação de não fazer mais, às vezes tem uma contribuição pecuniária e a vida segue. Ela não é uma agência reguladora. Então, ela não estimula a competição e ela quer ver o jogo pelo jogo. Ela não vai proteger o concorrente A ou o concorrente B, é a competição como um todo. Por conta de toda essa visão, o CAD entende que a busca das empresas é o lucro,
o monopólio ele não é um problema por si só. O CAD vê todas as medidas que as empresas tomam para buscar um lucro maior ou reduzir o custo, é legítimo. O que o CAD quer é que não seja de forma artificial ou que prejudique a concorrência ou que seja algo que fira a livre iniciativa e a liberdade dos outros também. Então, o CAD é contra o lucro? Não. Na verdade, o CAD vê o lucro como sendo o objetivo máximo das empresas. Ele entende que todas as empresas querem o lucro, querem reduzir custos. Ele só quer que isso seja feito de forma justa. Então, ele investiga as condutas que prejudicam o ambiente concorrencial e que criam vantagens concorrenciais artificiais. Tá? Por isso, às vezes, a gente vê que vai ter uma fusão entre empresa A e empresa B. O CAD vê antes dentro dessa prevenção. E ele vê se o impacto no mercado é suficiente ou não. Recentemente, o CAD negou a venda da Liquigás para a Ultragaz. Então, a Petrobras fez um processo licitatório de venda da Liq, o TCU acompanhou, o TCU colocou regras para o processo licitatório, a Ultragaz comprou. A Ultragaz era a segunda maior do mercado, comprou a primeira maior do mercado. Chegou o CAD e falou que não dava. Não dava porque você vai criar um monopólio, vai impactar o mercado. Já é um mercado de GLP, um mercado altamente cartelizado. A gente acompanha aí a dificuldade do governo baixar o preço na ponta final. O preço para o consumidor está sempre alto. Eu não vou dar todo o mercado de GLP para a mão do monopolista. Então, ele negou a compra da Liq pela Ultra porque ele achava que ia criar uma vantagem competitiva muito forte, artificial, na Ultragaz. E o resto não poderia comprar. Aí devolveu o ativo para a Petrobras e agora eles estão vendendo de novo. E dentro do edital eles colocaram algumas restrições concorrenciais, ou seja, antes a Petrobras não estava se preocupando com o impacto concorrencial da venda, agora a Petrobras começou a se comportar. Tem algumas operações que o CAD deixa passar, porque ele acha que o impacto não vai ser muito alto ou os benefícios superam o impacto. E tem outros que são as investigações. Então, a conduta já aconteceu e o CAD vai atrás. Por exemplo, cartel, acordos gerais entre concorrentes, venda casada, lock-in, fechamento de mercado e várias outras. A gente tem também um amplo exemplo aí de casos que o CAD vai atrás, investiga e pune medidas que ele entendeu que afetavam a concorrência de forma desmedida. Aqui eu trouxe algumas manchetes, também para dar um pouco da extensão do que o CAD investiga. O CAD não se importa com o valor do cartel e nem com o valor da multa. A multa não vai para o orçamento do CAD. Então, o CAD investigar para multar em 3,1 bilhões ou multar em 650 mil, para o CAD o esforço é o mesmo, o efeito líquido final é o mesmo, porque ele não vai receber o percentual da multa no orçamento. Então, o CAD não seleciona os casos por tamanho de multa. Ele recebeu a denúncia de um cartel, ele vai atrás, não importa qual que vai ser o resultado. Então, eu trouxe aqui o cartel das padarias do DF, era um cartel de pão, salvo engano, em Sobradinho, e a multa total, em todas as multas, foi 650 mil. Ao mesmo tempo que ele multou, na verdade, eu acho que foi o mesmo ano, inclusive. Ou aqui foi um ano antes. Aqui eu ainda estava no CAD, esse aqui eu já tinha acabado de sair. O CAD confirma a multa de 3,1 bi. Então, muitas vezes a gente conversa com o empresário, com o pessoal que gostaria de saber a nossa análise. Mas a minha atividade é tão pequena, o CAD não vai se importar. Não, o CAD se importa. Se chegar uma denúncia para o CAD vai atrás e o CAD investiga. Mas eu sou uma associação, etc. Não, também a associação, também o CAD vai atrás. Condutas unilaterais também. O CAD condenou a Unilever por contrato de exclusividade no mercado de sorvete. Para mostrar isso, o CAD não seleciona, o CAD vai atrás de qualquer denúncia, seja do tamanho, seja em qualquer mercado. Pô, mas meu mercado é um mercado tão inexpressivo, o CAD não é um mercado de cimento que afeta todo, a política pública, etc. Não, mas o CAD vai atrás do mercado de sorvete, o CAD vai atrás do mercado de pão. Tem um que eu deixei de fora, que foi o cartel do pão de queijo. Então, o CAD vai atrás de qualquer denúncia que chegue. E chega a denúncia, viu? Chega bastante. Vamos avançando para as condutas. Então, quando o CAD recebe uma denúncia de uma conduta que está impactando o mercado, ela pode ser uma conduta coordenada ou uma conduta unilateral. Conduta unilateral é quando ela é feita por uma empresa só,
com elevado poder de mercado, que é o caso aqui da Unilever, por exemplo. O CAD condenou por contrato de exclusividade no mercado de sorvete. A Unilever fazia os acordos com ponto de venda e colocava a geladeirinha dela. Só que ela é a única geladeirinha que podia colocar lá. Então, a Unilever, pelo tamanho que ela tem, a gente está vendo aí uma entrada muito forte de sorvetes. Você passa no supermercado, você vê várias marcas de sorvete que não existiam há 4, 5 anos atrás. Rochinha, etc., que quando vai para um ponto de venda, para uma padaria ali na esquina, não podia colocar a maquininha, a geladeirinha dele, porque a Unilever tinha fechado. E isso é uma conduta unilateral. É uma conduta feita por uma empresa só e dificulta a capacidade de outras empresas concorrerem. Foi o que eu falei de concorrer de forma justa. A Unilever pode ser grande? Pode. Só não pode fechar a padaria para os novos conseguirem entrar. Você quer colocar, Unilever, uma geladeirinha, mas do lado pode pôr uma outra geladeira. Você não precisa fechar, não precisa ter exclusividade. Ou coloca uma geladeira descaracterizada, ajuda no investimento de outras formas. A Ambev também sofreu um processo muito semelhante há mais de 10 anos atrás, no programa Tô Contigo, que também fechava os pontos de venda para outras cervejas. Quais são os exemplos, então? Além do Unilever e além da Ambev, também exclusividade com o fornecedor. A gente teve o caso lá atrás, na licitação de Belo Monte, também não sei se vocês lembram da usina de Belo Monte, só tinha um fabricante de turbina, que as turbinas eram especiais, só tinha um no mundo. Foi um participante da licitação, fechou um acordo de exclusividade com esse fornecedor de turbina. Perfeito. Não, mas eu não fiz cartel na licitação. Não, mas você fechou acordo com um único fornecedor de turbina. Então, nenhum dos seus concorrentes podia contratar aquela turbina, que era a única turbina no mundo, para oferecer na licitação. Então, foi um caso que o CAD resolveu por acordo. Você não tinha como esperar o processo inteiro do CAD, a licitação ia acontecer em alguns meses, o CAD fez um acordo com a empresa abriu mão da exclusividade e aí a turbina pôde ser oferecida para os concorrentes. Mas não era uma conduta coordenada, era uma conduta unilateral com o fornecedor essencial. Exclusividade com o distribuidor, foi o que eu falei do Unilever, foi o que eu falei da Ambev. Preços abaixo de custo, e aí a gente tem algumas práticas de desconto muito agressivo. Isso o CAD também já analisou, principalmente em mercado de aéreas. Que mais? Abuso de direito de petição. Isso acontece muito no mercado farmacêutico. Os dois de baixo. Direito de petição e propriedade intelectual. Cai uma patente de um medicamento, vai lançar um genérico. As empresas que tinham medicamento de referência muitas vezes brigam contra a entrada do genérico. Abusam no propriedade intelectual e abusam de direito de petição, porque eles tentam estender a patente que já caiu e começam a processar o genérico em várias instâncias. Processa o genérico no judiciário, em várias varas, processa junto ao CAD, processa junto a outros órgãos da administração. Esses são os dois abusos, tem bastante também. Mas eu acho que isso aqui não é o caso, tá? Só dando uma explicação, até porque às vezes a gente vai falando de conduta lateral, aí lembra, puxa, mas eu acho que o meu concorrente fechou um fornecedor, algum distribuidor meu que eu perdi acesso, talvez eu possa estar sendo vítima de conduta lateral também, acontece. Conduta coordenada, que seria, se fosse um risco, o risco da central seria nesse sentido, porque pelo que eu entendi, é uma prática, uma política que envolve mais de uma empresa e muitas vezes concorrentes, né? Não precisam ser concorrentes diretos, mas podem ser concorrentes indiretos ou podem ser relacionados na cadeia. Então, eu fiz uma central de negócio, mas eu sou numa cidade X, o outro participante é numa cidade Y, a gente não concorre. O CAD não precisa que sejam concorrentes diretos. Mas ele exige que tenha algum tipo de alinhamento comercial mesmo que tácito. Então, se eu vou comprar com o fornecedor em conjunto, se eu vou fazer marketing em conjunto, se eu for vender em conjunto, se eu for negociar em conjunto, é um alinhamento comercial, desculpa. E eu posso ser concorrente não indireto, então eu começo a ver um risco do CAD olhando friamente, a achar que há alguma coisa que a gente precisaria ajustar. Exemplos de condutas coordenadas, então. Indução de conduta uniforme. Isso teve recentemente. As distribuidoras de combustível, a BR, Ipiranga e a Shell, elas foram punidas pelo CAD por estimularem cartel nos postos. O CAD começou a punir cartel de posto, isso desde a época que eu estava lá no CAD, há muito tempo. Mas o CAD, por muito tempo, não entendia como é que o cartel de posto era tão recorrente. Aí começou a analisar uma cadeia acima. Ora, tudo bem, posto eu tenho 5 mil no Brasil, mas eu só tenho 4 distribuidoras.
não é possível que essas 4 distribuidoras não consigam controlar os seus postos de revendedores. Aí subiu para investigar e viu que em algumas localidades, não era no Brasil, as próprias distribuidoras incentivavam o cartel na revenda. E aí, mas não era o cartel delas, era o cartel no de baixo. O CAD viu que era uma indução de conduta. Eu sou a cadeia de cima, mas eu estou induzindo uma conduta coordenada lá embaixo. Estou induzindo de forma coordenada, porque eu não posso só induzir do meu lado. Eu sou a distribuidora BR, eu não posso só induzir o posto da BR, porque o posto da BR não faz cartel com o posto da BR. O posto da BR faz cartel com o posto de Ipiranga. Então, pegou as distribuidoras, viu, achou e-mails, achou atas, e o CAD faz busca. O CAD, agora a gente tem a questão da leniência, sempre tem alguém que vai abrir a boca, isso é natural. Então, o CAD começa a pressionar, alguém faz um acordo, entrega e-mail, entrega telefone, entrega agenda com anotação, e aí o CAD vai buscando elementos. Troca de informação sensível, isso a gente também tem. Tem casos de empresas que contrataram consultorias para fazer mapeamento de mercado. Então, a consultoria, ela entrava em contato com os concorrentes, perguntava preço, como é que estava a meta, capacidade ociosa, produção, etc. Fazia um relatório de mercado e soltava mensalmente. O CAD considerou que isso era um problema também, porque induzia as empresas concorrentes que estavam tendo esse acesso a essa informação a se alinhar. Nesse caso, era um caso que passou mais de 10 anos com isso. Começou mesmo com só a troca do relatório. No final, já tinha um cartel estruturado, com ata, acordo, papel de cada um, divisão de mercado. Começou com a simples contratação da consultoria. Alinhamento de preço, isso é o mais normal, né? E divisão de mercado também. Então, a conduta coordenada é algo que ficou no meu radar quando eu comecei a estudar as centrais. E qual que é a possível sanção? Aqui a gente vai falar 2 vezes. Aqui é só uma visão primeira, mais para frente eu me adentro nisso aqui. A multa é de 0,1% a 20% do valor de faturamento bruto no ramo de atividade no ano anterior à investigação. Isso atualizado por Selic. Antigamente, quando eu falava atualizado por Selic, batia um medo maior do que hoje. Quando a Selic estava na casa dos 40%, a Selic metia um medo. Hoje a Selic, salvo engano, está um pouquinho ali perto da inflação. Mas mesmo assim é algo que é corrigido no tempo e de 0,1 a 20. O problema é que conduta coordenada, o CAD começa no 10. Então é de 10 para frente, do faturamento bruto. Multa de, mas a empresa teve prejuízo, não interessa. O CAD não vai ver o lucro, ele vai ver o faturamento bruto. Multa de 50 a 2 milhões para empresas sem faturamento, associações ou sindicatos. Aqui o CAD começa a arbitrar, mas eu também não vi o CAD impor uma multa abaixo dos 100 mil. E para pessoas físicas, o CAD também multa. Se for uma pessoa física não administradora, entraria numa faixa parecida dessa. Administrador, ele recebe um percentual da multa da empresa. Em condutas coordenadas também é por volta dos 10%, a não ser que a multa da empresa for muito alta. Você pega aquele cartel do cimento de 3,1 bi, 10% seria 310 milhões de reais para todo mundo. Não foi isso. Foi bem abaixo, mas é vinculado à multa da empresa. E tem outras sanções. O CAD pode proibir parcelamento de tributo federal, pode proibir acesso a financiamento público, pode proibir participação de licitação, até extinguir a sociedade. A gente já viu, o máximo que a gente viu foi cisão de ativos, mas foi muito específico também, foi no caso de cimentos, que ele mandou vender ativo como uma das sanções do cartel. Isso não é algo que a gente costuma ver, não. Empresas e administradores, ali é um pouquinho da prática. Então, o cartel que a gente chama de clássico, que eu vou abordar mais para frente, a multa é entre 15% e 20% do faturamento bruto, e a multa do administrador depende do valor da empresa. Condutas difusas, que são as condutas coordenadas sem classificação, que não são cartel, são aquelas outras que eu coloquei ali, é de 10% a 15%. Associações, depende da capacidade financeira, o CAD avalia a capacidade financeira, mas arbitra um valor, geralmente na faixa acima dos 100 mil. E demais pessoas físicas também, dependendo do papel que ela exercia na empresa e dependendo da capacidade, do valor total da multa. Ali, se não for administrador, varia dos 50 aos 100. Administrador é acima de 100, geralmente. Cartel é o tipo de conduta mais famosa. É a prática entre concorrentes, pode ser combinação de preço não nominal ou também variação, pode ser divisão de mercado,
seja cliente, seja geográfico, pode ser um cartel de compra ou de venda. Isso é importante também. Já teve cartel de compra. Então, que as empresas se organizavam para comprar em conjunto e pressionar fornecedor. Geralmente, fornecedor que era difuso. Salvo engano, o cartel foi no mercado de carcaça de boi. Então, os frigoríficos se uniam para comprar dos produtores carcaça de boi de forma cartelizada. Teve lá atrás, na década de 90, o das laranjas. Não é o caso que a gente está mesmo famoso, é um esse, que também era um cartel de compra. E o CAD pune os terceiros que viabilizam. Tem vários cartéis que a gente vê a participação de uma consultoria que foi contratada. Teve o cartel da areia do Rio Grande do Sul, que era o cartel de extração de areia. Eles contratavam uma consultoria porque era ali no Rio Guaíba, salvo engano. Porque o preço era diferente pela distância de Porto Alegre. Então, o cara que pegava a areia perto, ele cobrava um preço menor do que a pessoa... Tinha que cobrar um preço maior do que a pessoa que pegava a areia lá longe, por causa do custo de transporte. Então, eles estavam tendo dificuldade de alinhar o preço, eles contrataram uma consultoria econômica, a consultoria sentou e tabelou o preço cartelizados para ele. Então, você que tem uma área perto de Porto Alegre, você tem que cobrar X. Você que tem uma área longe, tem que cobrar Y. Pô, mas é um cartel de preço diferente? Mas para o cliente, no final do dia, essa diferença, por conta da distância com a cidade, fazendo com que os preços fossem equivalentes. Então, a gente já chegou nesse grau de sofisticação e o CAD puniu o consultor. Boicote coletivo, isso acontece muito com o hospital, associação médica. A gente tem Unimedes, que o médico não participa, ou o hospital não quer fechar com a Unimed, os médicos fazem boicote, não atendem mais no hospital. Isso tem bastante no setor médico. Indução de comportamento uniforme, que foi o que eu falei das distribuidoras, BR e etc. E troca de informação sensível, foi o que eu comentei do relatório. O medo do CAD de troca de informação sensível é que troca de informação sensível geralmente descamba em cartel. Tá. O cartel pode ser clássico ou difuso. E qual que são as características do cartel clássico? O cartel clássico ele é institucional. Ele tem um documento, ele tem um sistema de regras, ele é organizado porque ele é perene. Né? O cartel clássico, o objetivo dele é viver no tempo. E quando eu digo objetivo, não é várias vezes, a maioria das vezes que a gente investigou, não é que as empresas estavam fazendo ali na vontade, eu estou aqui realmente querendo prejudicar o mercado. Era sempre, quando você conversava, e eu fui do CAD, eu investiguei, eu fiz acordo, era sempre com um propósito legítimo. Sempre que a gente conversava, não, mas eu só estava querendo me organizar, aumentar o preço, diminuir meu custo. Não, eu sei, a gente entende que foi legítimo, mas você afetou a concorrência, você prejudicou, teve uma vantagem competitiva indevida. E o CAD não precisa que tenha a vontade de prejudicar o concorrente ou a concorrência. Se a conduta prejudicou, o CAD vai atrás. Então, quando a gente diz que essas são as características de um cartel clássico, não é porque no documento que a gente achou estava lá, cartel clássico, 2019, ou o cartel do cimento, não era assim que eles se denominavam. Né? Então, era um grupo, era uma associação, era um pessoal que começou a conversar sobre formas de beneficiar o mercado, de conseguir aumentar o lucro, diminuir o custo, e foi se estruturando de forma que para o CAD era um problema, e era um problema aqui bem relevante, cartel difuso é um problema menor. E essas são as características que um CAD vê num cartel clássico. Ele é institucional, ele é perene, ou seja, ele não tem uma limitação temporal, tem acordos que eram limitados temporalmente, principalmente quando é envolvido em licitação, que não é o caso, mas às vezes tinha uma licitação, o pessoal sentava, coordenava, fazia uma análise de consórcio, etc. Para o CAD eles eram pontuais. Estrutura organizacional, frequência de contatos, mecanismos de punição. E esses são elementos que são comuns tanto no clássico quanto no difuso, que é alinhamento de conduta entre concorrentes. Se você não tiver um alinhamento de conduta entre concorrentes, você não tem um problema concorrencial. Então, esse é o núcleo, esse é o mais importante. E o efeito negativo é presumido. Isso também é muito importante. O CAD ele não analisa se o efeito da conduta ele é positivo ou não. O CAD presume que é ruim. Então, cabe a quem está sendo acusado, isso óbvio que é alvo de bastante crítica do mercado e de quem atua na área. Mas o CAD joga para quem está sendo acusado a responsabilidade de provar
que o que ele fez não era ruim e que o que ele fez teve mais efeitos positivos do que negativos. O CAD abre mão, fala, olha, cartel ele é ruim por si só, então não tem que provar nada. Se você acha que você não fez um problema, você prova para mim. O que eu tenho que provar é que esses elementos eles se encontram, que houve alinhamento entre o concorrente e houve todos esses elementos. Se eu provar isso, eu não preciso provar efeito. E o cartel difuso é quando você tem um alinhamento entre concorrentes, mas você não tem nenhuma dessas questões de estrutura e de ser perene, de papel e etc. O CAD, ele diz que ele precisaria provar efeito em cartel difuso, mas na prática ele quase sempre joga a responsabilidade para o investigado. Mas se você for ler guias do CAD e alguns votos, ele fala, não, cartel difuso eu tenho que provar efeito, mas nunca prova na prática. Então, independente do que o CAD vê, se o CAD identificar sendo uma conduta coordenada, a gente começa a ter que provar que o que a gente fez era válido. O CAD inverte isso e joga para o investigado essa responsabilidade. E por causa disso, muito das sugestões de mitigação e blindagem que a gente traz é para deixar isso claro, para que essa prova seja possível. E quando a gente pega casos em que o CAD vai atrás de uma conduta e os envolvidos eles não tinham se preocupado antes, eles tinham certeza de que era positivo e tal, essa prova é muito difícil. Porque não está documentado, porque não houve uma preocupação anterior a deixar o efeito positivo muito claro. Eu estava seguindo a minha vida, eu estava fazendo tocando minha empresa, tentando reduzir meu custo, aumentando meu lucro, mas eu já não preparei para a possibilidade do CAD olhar meus documentos, o CAD ver minha agenda, o CAD pegar minha ata de reunião. Aqui são uns casos de cartel clássico, eu peguei os dois desse ano, telas de LCD e produto de transmissão de energia. Aí eu destaquei aqui algumas questões que o CAD classificou os dois como clássicos. Tá? E é sempre esses elementos aqui. Tinha um sistema de regra, ele era perene, ele se perpetuava pelo tempo, ele tinha esse objetivo de ser de longo prazo, tinha uma estrutura organizacional, cada empresa tinha um papel, tinha as reuniões periódicas, tinha presidente de reunião, tinha secretário de reunião. Nesses dois casos que são desse ano. Então, expondo tudo isso aqui, e principalmente nesse slide, quais são os riscos que identificariam na central de negócios? Quais são os riscos que eu vi na política de vocês que eu acho que vale a pena se atentar, preocupar, mesmo que não seja de imediato, mas levar isso como um dever de casa e ver como uma forma de blindagem. Porque, de novo, o CAD não vê o lucro como um problema em si. O que o CAD quer é que seja feito de uma forma que não prejudique a linha administrativa, que não prejudique os concorrentes. Ou seja, uma coisa que a gente sempre fala lá no escritório. Chega alguém com uma ideia, quero fazer um negócio assim, lançar um produto desse, dá ou não dá? Dá para fazer tudo. Você tem que ver como a forma que você vai fazer, de se blindar, quais são as precauções. Dificilmente, em nenhum momento a gente falou não dá para fazer nada. Dá para fazer. Só que, olha, vamos fazer uma central? Vamos organizar um documento, vamos deixar claro, vamos evitar que alguns limites sejam ultrapassados, vamos delimitar certamente o que vocês vão fazer, quais são as informações que vão ser passadas. Dependendo do grau, vamos envolver um terceiro que não é relacionado no mercado para poder filtrar a interação. Ou seja, formas de fazer com que a política, o objetivo seja feito sem levantar um problema com o nosso vizinho. Então, vendo o mapeamento do Sebrae, o relatório, que eu entendi que o Sebrae também ajudou muito na construção das centrais, foi um catalisador aí das mais de 1.000 centrais que estão hoje no Brasil, eu falei, bom, se é alguém que entende o que a central de negócios é o Sebrae. Então, eu fui atrás do conceito e eu identifiquei na leitura do conceito já alguns elementos que me acenderam uma luzinha. Quando ele fala que é cooperação entre empresas ou empreendedores de um mesmo ramo, ou seja, alinhamento de concorrente, aumentar a competitividade individual através do trabalho coletivo com foco no médio e longo prazo, ou seja, não vai ser algo pontual, um negócio perene, então a gente tem um alinhamento de concorrentes perene, que vai aumentar a sua competitividade industrial, tem impacto concorrencial, porque eu quero aumentar a competitividade, eu não quero só pintar minha fachada ou trocar minha marca. Eu quero aumentar minha competitividade de forma cooperativa.
promover e ampliar o acesso a mercados, maiores vendas, maior lucratividade, preços mais competitivos, compras conjuntas. Isso tudo me acendeu a luz, de novo, não que não dá para fazer, mas que eu acho que vale a pena buscar uma blindagem na forma de fazer, ou também, muitas vezes acontece, assumir o risco, pelo menos sabendo o risco que está correndo. O risco então, aí eu classifiquei risco de médio e risco alto. Risco médio é a possibilidade de considerar uma central como um cartel difuso e o risco alto de considerar como um cartel clássico. Riscos médios é a cooperação entre concorrentes por si só, é o potencial de geração de efeito concorrencial, ou seja, a cooperação entre empreendedores independentes de um mesmo ramo para ter maior lucratividade e preços mais competitivos. Isso é o impacto concorrencial, é o efeito concorrencial. E o alinhamento do comportamento. Então, eu tenho cooperação com a potencial geração de efeitos por meio de um alinhamento. Ou seja, compras conjuntas, capacitação e consultoria compartilhados, contratação de serviço, tudo conjunto. Só isso já é um risco de caracterizar como um cartel difuso, uma conduta coordenada difusa. Dependendo de como a central se estrutura, há também um alto risco, que aí levaria a possibilidade de multa, que ele é institucional, ou seja, há um sistema de regras, há uma divisão de papéis. Quando o Sebrae fala, costumam organizar-se entre pessoas jurídicas ou físicas, podendo ou não criar uma entidade jurídica, ou seja, se criou é institucional. A estrutura organizacional, que tem a divisão de papéis entre os participantes, reuniões de criação, organização e operação. E a perenidade, o foco é no médio e longo prazo. Se for algo pontual, a gente precisa comprar agora, não sei, em algum mercado de minério, eu preciso comprar uma ferramenta, mas o meu concorrente também precisa comprar a mesma ferramenta, mas só comprar essa ferramenta uma vez a cada 15 anos. A gente se organiza, a ferramenta vem da Alemanha, então vamos compartilhar frete, vamos compartilhar custos logísticos. Isso seria uma coordenação pontual. Mas se eu sou uma rede de supermercado, que eu estou negociando com um fornecedor no interior, sei lá, do Espírito Santo, e eu tenho isso como um projeto, eu faço isso de forma organizada e recorrente, seria a perenidade. E tem alguns elementozinhos adicionais. Por quê? Porque isso a gente tratando como as centrais em si só. O CAD vai tratar também o risco de que a gente tem numa associação, numa central, sei lá, 25 empresas, 30 empresas. Duas decidem, olha, a gente está comprando em conjunto, vamos também assim conversar sobre os nossos preços, me passa o preço, eu passo o meu, ou não ataco meus funcionários quando não ataco o seu, dentro de um objetivo que é legítimo, dentro de uma persecução de vantagens, etc. Mesmo na blindagem, duas poderiam fazer o desvio e praticar algo que a gente não estava no radar. Quando o CAD for investigar, ele vai começar a puxar o fio, ele vai puxar o fio da central. Ele vai achar que dois participantes fizeram uma conduta, ele vai colocar todo mundo no balaio e a gente vai ter que provar que o que esses dois estavam fazendo, eu não estava fazendo, você não estava fazendo, ele não estava fazendo, era só para os dois. Então, isso também é um risco. Quando eu falei, manter a cooperação restrita aos objetivos legítimos. Então, blindamos a central, traçamos objetivos legítimos, tem que ter um trabalho recorrente de manter todo mundo na linha e evitar que haja divergências e saídas que possam pôr em risco todo o grupo ou todo o trabalho que tem sido feito até agora. Aqui explicando isso, o CAD tem vários precedentes de algo que começou legítimo e descambou, pelo menos não em todo mundo. E a gente também lá no escritório a gente já conseguiu arquivar casos de pessoas e empresas que estavam num exemplo desse, porque a gente conseguiu provar que ele não saiu fora da linha, mas um grupo saiu. Mas até aí foram 6, 7 anos de investigação, vindo para o CAD, faz trabalho, faz petição, faz relatório. Você vai evitar uma multa de alguns milhões de reais, mas dá trabalho também. Nesse caso, teve criminal, porque cartel é um crime também. Então, tem toda uma discussão aí que vai tomar alguns aninhos. Todos estão em risco, o CAD considera todo mundo como solidário, ele vai fazer o recorte depois. E aí, eu fui por 2 anos da unidade, eu coordenava quem recebia a denúncia. E aí o pensamento do CAD é esse mesmo. Olha, eu recebi uma denúncia, eu puxo. Quantas empresas estão envolvidas? 20. Eu vou abrir contra as 20.
Ah, mas não foi só 20, foi 5. Bom, daí até o final do processo, as outras 15 que não estão envolvidas, elas se defendam. Mas na época que a gente abria e que eu vi que continuou fazendo, era isso. Pego a central, listo, quantos associados tem? Ah, tem 20, vou abrir contra os 20. Porque eu não sei o que se esses, talvez, a denúncia veio contra 2, mas talvez sejam 4, talvez sejam 5, talvez sejam só os 2 mesmo. Mas o objetivo do CAD é investigar, então o CAD não vai fazer esse recorte antes. Quem tem que se defender, quem tem, sabendo dos riscos que está correndo, já ter a defesa pré-pronta é quem estava trabalhando na central. O CAD nunca vai ter essa preocupação. E como ele presume os efeitos, tudo que a central tem que fazer tem que ser voltado a deixar claro que o efeito é positivo, que nada está sendo feito fora do caminho e que a concorrência não está sendo afetada de forma negativa. Aqui são as sanções um pouquinho mais detalhadas, então, potenciais de 15% a 20% do valor bruto da empresa, indivíduo, de acordo com a capacidade financeira, mais dificilmente abaixo de 100 mil, associações também. Proibição de contratar com o poder público. O risco é alto dependendo do mercado. Se for um mercado de licitação, o CAD é possível que ele... é provável que ele impeça uma ou outra de participar, pelo menos os líderes do cartel. Indivíduos, é possível, mas improvável, associação também. Publicação de extrato, ou seja, o CAD multa e ainda obriga quem foi multado a publicar no jornal da localidade deles que ele foi multado. Em pelo menos 2 ou 3 edições não sequenciais. Então, uma a cada semana, vai ter que publicar um extratozinho da decisão, dizendo o que o CAD considerou, qual foi a multa e o que em tese foi feito de errado. Geralmente em empresas, pessoas físicas, muito difícil, e associações também o risco é muito alto. Proibição de parcelar tributo, a gente já viu acontecer, mas é improvável. Cisão de sociedade, a gente também já viu acontecer, mas é improvável, com o indivíduo não é aplicável. E proibir exercício de comércio, isso eu ainda não vi acontecer, mas está na lei, né? Seria só para indivíduo. Medidas de mitigação. Aqui, qual que seria a ideia de mitigar, né? Qual que seria o objetivo da blindagem? É impedir que as centrais sejam caracterizadas como uma conduta, como cartel. Então, pegar os elementos do cartel e estruturar a central de forma que aqueles elementos não sejam encontrados. E aí não é ludibriar nada, é fazer de novo, é organizar a proposta, organizar o trabalho de forma a não ferir a lei. Aqui é muito claro esse propósito. Ressaltar o propósito legítimo, os efeitos concorrenciais benéficos. Como essa é uma prova nossa, desse lado do balcão, essa é uma sugestão que a gente sempre traz. Tentar deixar bem claro nos estudos, fazer estudo de mercado, olha, vai baixar o preço, mas eu não tenho poder de mercado, é só um negócio específico, eu não vou repassar nenhum problema ao meu consumidor, quem está em cima de mim é uma empresa gigante, como é que eu posso ser acusado de ter impactado uma Ambev da vida, não sei quais são os fornecedores que a gente pode, mas uma fornecedor multinacional eu não vou impactar, mesmo que eu compre em conjunto com meus concorrentes. Sabe? Mas isso tem que estar claro. Isso tem que ser ressaltado de forma... Porque essa prova é nossa. Né? E evitar que elas sejam usadas como facilitador de conduta coordenada por quem quer seguir fora da linha. Então, não só blindar, não só jogar o efeito positivo mais claro, mas evitar que a gente seja utilizado por quem quer praticar coisas fora da legislação antitruste. Medidas gerais, então, uma documentação e estruturação de centrais com limitação expressa de propósito objetivo. Olha, a central vai ter esse propósito, esse objetivo, e ela vai fazer isso, só. Qualquer coisa que sair da linha não é a central. Quem sair da linha não teve o aval da central, não foi via central, porque essa saída da linha que o CAD pode ir atrás, mas a gente fala, olha, se ele fez com fulano fez com Beltrano, não foi com o nosso aval, não foi via a gente, foi algo que eles saíram do que eles achavam que poderiam fazer, mas a gente não concorda. Um ponto muito importante é que, como a gente está tendo os concorrentes sentando na mesa, isso tem que ser muito, muito controlado. Então, deixar claro para o CAD que eu tomei todas as medidas para evitar com que informações fossem trocadas. Então, a gente vai fazer uma compra coletiva de um maquinário. Deixar claro que só a compra coletiva do maquinário que foi discutida. Eu não discuti preço, eu não discuti divisão de mercado, eu não discuti cliente, eu não discuti funcionário, eu não discuti nada além do objetivo da central. E, se possível, a depender também do risco, criar uma entidade autônoma
e fazer com que essa entidade autônoma tome as medidas. Então, se for algo mais recorrente, se for numa região em que a gente vai abordar quase todos os empresários, a gente teve uma adesão muito legal numa região tal, mas sobrou pouca gente fora. Então, criar alguém independente, que esse alguém vai tratar com cada um de forma individual, ou outro fornecedor de algum insumo recorrente. Em vez de todo mundo sentar na mesa e falar, eu preciso de 100, eu preciso de 200, eu preciso de 30. Não, essa entidade autônoma vai bater na porta de cada um, sem falar para todo mundo, quanto é que você precisa? Eu preciso de 100. Você, de 50. Você, de 70. A entidade sabe, a entidade vai no fornecedor, eu preciso de 200. Antes de 200 eu faço o preço X. Aí repassa, não fala para todo mundo quanto é que foi o preço total, quanto é que foi o desconto, quando cada um pediu. Tentar blindar e deixar claro para o CAD de novo. Que, olha, eu não aproveitei da central para eu saber a informação do meu concorrente. Eu só queria comprar mais barato. Era só isso. E a forma de eu achar de comprar mais barato foi montar a central tratava, a central não tinha possibilidade de vazar informação. Se ela vazou a informação, eu não sabia e eu vou atrás porque não deveria ter sido feita, a minha informação não deveria ter vazado. É isso que o CAD quer ouvir, na verdade. Que houve a tentativa e o esforço de evitar com que a central fosse utilizada para um objetivo diferente, um objetivo que impactasse a concorrência. É isso. Tá? Espero que tenha conseguido passar e deixar um pouco claro os riscos. Tá? Também não dá para fazer. De novo, essa nunca é a resposta que a gente dá. Mas preocupações têm que ser tomadas? Sim, preocupações têm que ser tomadas. Para poder dormir tranquilo, se o CAD vier, olha, a gente tem aqui, não só, e aí é bom também, a gente deixa claro, sempre tem dois tempos, tá? A gente tem a briga com o CAD e depois a gente tem a briga no judiciário. Quando a gente não resolve com o CAD, a gente vai para o judiciário. Quando está tudo amarrado, documentado, a gente teve essa preocupação, o judiciário tende a ouvir melhor. O judiciário, um ponto positivo e o negativo é que o juiz não é acostumado com a área. Então, no negativo, quando você chega lá desestruturado, negócio bagunçado, você tenta convencer para o juiz que você não fez coisa errada, é muito difícil. Aí o juiz vai olhar e vai falar, em vez de acreditar em você, eu vou acreditar no órgão que existe há 50 anos, que tem 200 pessoas que fazem isso, e que se ele falou, é muito mais provável que ele esteja certo. Se a gente chega lá com tudo documentado, já aconteceu na prática com a gente também, mostrando, eu tomei a precaução A, a precaução B, fiz isso, fiz aquilo, e o CAD simplesmente ignorou, porque o CAD parte do pressuposto que tem um efeito negativo, excelência. Ele nem quis me ouvir. Ele já decidiu, porque ele acha que os efeitos existem, mas ele não quis me ouvir. O juiz tende a ser mais favorável. Bom, você realmente apresentou aqui, você tomou todas as precauções, o CAD decidiu te punir no balaio. A gente já ouviu, a gente já participou das duas experiências, tá? Por isso que a gente diz da mitigação, de blindar, para, em caso de discussão, a nossa defesa está amarradinha do D0. O objetivo é esse. Tudo dá para fazer desde que a gente estruture, sem afetar nenhuma legislação e tendo nossa defesa já... para se alguém vier questionar, de forma tranquila, serena, e falar, não, o que eu fiz está dentro da legislação, não importa o que você diga. Que eu vou até o fim brigando e eu acho que eu tenho bons elementos. Claro. Uma perguntinha. Com relação a quando tu fala aspecto positivo e negativo, tu fala perante o consumidor ou perante o concorrente? É mais o concorrente, mas mais os concorrente dois, na verdade. E consumidor. Os dois. Então, hoje, se tu faz uma prática em conjunto para melhorar para o consumidor, não interessa se prejudica o concorrente. Se prejudica o concorrente, sim. Igual que eu falei da política de desconto, por exemplo. Sim. Dependendo, o preço abaixo do custo é um problema concorrencial. Sei. Mas das defesas é essa. Poxa, mas o consumidor está comprando barato. O consumidor estava comprando barato agora. Mas a ideia do CAD é que na hora que você faz uma política de desconto agressiva, eu vou excluir os meus concorrentes. Na hora que eu ficar sozinho, porque eu quebrei todo mundo, eu vou jogar o preço lá para cima. O outro questionamento é o seguinte, tu não tem concorrente. Na tua cidade é só tu que tem aquele tipo de... Como ela trata como concorrente aí do estado ou a região? O CAD, em cada caso, ele vai analisar o que ele chama de mercado relevante. Ele vai olhar e vai estipular uma região e um produto que ele vai falar, ok, isso aqui é onde você está atuando. Então, você pode ser sozinho numa região,
mas a sua região, os seus consumidores podem comprar de você ou da região do lado. Ou o seu fornecedor, dependendo de onde você está se organizando, ele pode vender para você, mas ele pode vender daqui a 300 quilômetros. Então, você não está bem sozinho. Se o seu fornecedor pode vender para você ou vender a 300 quilômetros, você vai pegar o raio de 300 quilômetros, vai ver quem está dentro desse raio e ver, então talvez você seja relacionado de forma concorrencial a esse cara, mesmo que seja sozinho na cidade. Ou o seu consumidor também. Ou, se o teu produto, o consumidor pode comprar o seu produto ou pode comprar um outro produto. Por exemplo, vamos lá, comida, vai. Chutando, bem simples. Você é um produtor de carne bovina. Mas só eu produzo carne bovina. Tudo bem, mas se a tua carne bovina estiver muito cara, o consumidor vai comprar frango. Aí ele já começa a colocar, então, carnes de origem animal. O racional do CAD é esse. Mesmo que no dia a dia você não considere aquele cara teu concorrente. Dependente. Se for aqui, Lucas, varejo, tem mais uma lei para nós trabalhar aí. Se for varejo, o e-commerce também é bem relevante. Mais alguma dúvida? Não? Na verdade, todas, né? Bom, também, olha, estamos abertos. Depois, quem quiser, com calma, me ligar ou mandar e-mail, a gente conversar, puxar também via Lucas. A gente está totalmente à disposição, aberto. É uma questão ali da denúncia que tu falou ali. Claro. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Sim, anônima, inclusive. Você entra no site do CAD e tem casos punidos com denúncia anônima, tá? Você entra no site do CAD, tem um campinho, tem um campo no site do CAD, que a pessoa vai lá, não se identifica, mas diz, empresa A, B, C, tal, tá fazendo isso, tá prejudicando assim. Vai entrar, não que o CAD vai amanhã abrir, mas vai entrar na linha de produção do CAD, em algum momento o CAD vai atrás. Tá? E já teve casos de cartéis punidos com denúncia anônima? Teve caso que o CAD pegou uma denúncia anônima, conseguiu um acordo para uma das empresas delatar todo mundo, também teve. Teve caso de ex-funcionário que foi demitido, bateu na porta do CAD, entregou ali cópia de tudo que ele vivenciava dentro da empresa e o CAD, a partir disso, foi atrás. Também teve. Mais uma pergunta. Como o CAD vê essas magazines que estão praticamente em todos os municípios do Brasil? Eles veem isso como cartel também ou não? Eu acho que o CAD ainda não enfrenta essa questão de magazine. Eu não lembro de ter visto isso, não. E tem concorrência também, né? É expressiva a concorrência delas. Ainda que elas estejam presentes no Brasil inteiro, você tem, entre elas, muitas. Né? E aí você tem internet também, que traz um nível concorrencial alto. Tem que ver caso a caso, mas qual que seria o problema da Magazine? Não, é que aí entra nós também temos concorrência. Sim. Então, aí como é que vê essa? Eu acho que essa aí é a dúvida. Isso. Que aí, nem no caso, vamos pegar a rede de material de construção. Tem as redes de material de construção, que são magazines de material de construção. E lá junto tem uma loja de uma rede associativa que também está na concorrência ali e tal. Mas não é desleal essa concorrência? Sim, mas aí no caso, se ele for olhar pela associação, ele está infringindo uma lei do CAD. Está se alinhando... Mesmo que ele não esteja prejudicando a concorrência, mas se alguém denunciar... São coisas distintas, né? Você está falando, por exemplo, vamos pegar, sei lá, Casas Bahia. A gente não pode considerar que Casas Bahia tem informação de carteira... Não, Casas Bahia é uma empresa única. Que é uma empresa única, exato. Então, por mais que ele venha numa competição muito acirrada, é uma competição de mercado econômica, certo? Casas Bahia, sim. Por exemplo. Agora, se nós pegarmos, tem várias empresas iguais às Casas Bahia, que elas se unem para concorrer com as Casas Bahia, aí nós temos um problema. Aí a gente teria que analisar se... Isso. Não, mas a criação da máquina de vendas, ela foi submetida à aprovação do CAD. A máquina de vendas teve processo no CAD antes, porque quando empresas se fundem ou se unem, quando bate alguns critérios, eles têm que pedir permissão ao CAD. Máquina de vendas pediu. Agora a Magazine Luiza com Netshoes pediu também. Aí está vindo a Centauro. Tem que pedir. Vai pedir. E já os analistas, uma análise que a gente faz, a Centauro vai ter mais problemas para conseguir a aprovação do que a Magazine Luiza teve. A Magazine Luiza não está tão forte no e-commerce. Centauro está mais forte. E Netshoes é um foco muito de esportes, coisa que a Magazine Luiza não tinha. Mas então, quando a gente cria uma entidade só,
nesse patamar que a gente está falando, de máquina de vendas, B2W, tudo isso passou pelo CAD. Para quem está lá, B2W é muito mais tranquilo, uma empresa, quando a gente diz que tem que submeter ao CAD. Às vezes, quando a gente está numa operação, a gente vê o pessoal pensar, mas não quero submeter ao CAD. É muito mais tranquilo, porque aí você já vai ter o aval do CAD dizendo que o que você está fazendo é ok. Depois você junta 2, 3 empresas numa estrutura que o CAD não conhece, e o CAD não deu ok prévio, depois se o CAD acorda no momento, ou dependendo da denúncia, e aí é muito importante, porque se vem um ex-funcionário e apresenta um relatório ali, porque ele está magoado, e ele faz uma narrativa que mostra que o projeto é um demônio, a gente já parte de uma narrativa péssima para a gente. Porque tudo é questão de você argumentar ali. E o CAD já ouviu de uma pessoa que o que a gente estava fazendo era completamente errado. Porque não precisou passar pelo aval do CAD. Mas em algumas situações até dá para pedir o aval sem ser obrigatório. Ou seja, nós poderíamos, para lá criar uma central de negócio, pedir o aval do CAD. A gente poderia ver se bate uns critérios para pedir, sim. Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente vem discutindo, né, bastante aqui, Clóvis, até para você acompanhar também, é algumas centrais que se estruturam de fato como uma unidade franqueada. Uhum. Então, elas têm uma mãe, né, única, da qual todos são sócios, numa modalidade que a gente tem trazido de SA de capital fechado. Uhum. Então, vem uma estrutura única de fato e de direito, não só de direito, né, porque ela não vem só recheada de formas legais, Sim. mas também materialmente. Ou seja, existe de fato operacionalmente mudança de marca, mudança de estrutura, padronização de uniformes, padronização de atendimento, padronização de processos. Ou seja, você tem de fato uma migração. Sim. Ou seja, muitas empresas se convertendo em uma única empresa de muitos donos, que é uma franquia. Uhum. Nesse formato, quando a gente leva ao CAD numa validação, aí sim nós teríamos uma validação mais próxima desta real, onde se tem uma padronização e um movimento de mercado natural, né? E não um movimento de mercado manipulado, que é o risco que a gente assume enfim, enfrenta diante do que você colocou aí também, né? É um movimento bem interessante, teria que analisar bem caso a caso, mas talvez desse para conseguir tem um instrumento do CAD que chama consulta, que aí ele abarca algumas práticas comerciais que o empresário está com receio se ele é legítimo ou não. Tem também alguns requisitos do CAD poder olhar e dizer se dá ou não dá para fazer. E algumas empresas grandes pedem. Agora a gente teve até a Redcar perguntando se podia fazer. Ela queria ter acesso a um tipo de informação na captura, né? Quando a gente passa o cartão, tem um sistema que não é a Redcar que captura as informações e joga para o sistema da Redcar. Ela queria ter acesso a algumas informações ali e perguntou para o CAD se podia. Então, talvez é uma das medidas que a gente possa estruturar de uma forma que chegar para o CAD, eu estou querendo fazer isso aqui, ó. Pode, não pode, o CAD pode falar não pode, ou pode assim, assim, assado. E aí dá para a gente ter um pouco mais de conforto também. Isso das franquias é bem interessante, de como estruturar. Talvez dê um pouco, eu não sei como é que ela está estruturada, a franquia, mas poderia blindar, é uma forma de blindagem daqui, né? Eu crio uma entidade autônoma, ela vai ser responsável por negociar com o meu fornecedor, etc. Eu não fico sabendo quanto você está comprando, os seus custos, mas a gente está conseguindo capturar o benefício de comprar 200 em vez de comprar 100 cada um. É uma forma de blindagem também. O que a gente teria que ver é como é que essa franquia ela é administrada, quem está lá, quem tem acesso às informações, esse tipo de coisa. O Clóvis, só uma pergunta, como é que é a experiência internacional, por exemplo, na Espanha, que é muito forte esse movimento de central lá, que tem central tipo a Decathlon, Cifec, tem umas eu visitei lá muitos anos atrás, que são a legislação, o que tem de diferente lá? Eu vou ficar com a promessa de te responder depois. Que é uma ótima pergunta, eu vou atrás. Na Espanha tem muito forte, é isso? Alemanha, Itália. Tá. A Europa toda, na verdade. Mas o conceito deles é o do cooperativismo, né? Certo. Eles montam cooperativas e aí a forma legal da cooperativa respalda isso, que era o que nós pretendíamos com a lei de centrais de negócio, ou seja, especificar na lei a possibilidade, né? Isso seria interessante também. Ver como é que blinda na lei. Como é que está a lei? Eu confesso que eu não... Está parado. Mas é PLC, PLS? É PLC. PLC. É porque ele alteraria 1, 2, 3. No caso do Simples Nacional. Estaria junto lá, alterando a SPE. Legal. Essa seria a entrada dela. E aí depois ela se tornar independente, né?
O caminho tinha sido esse. Dava para colocar blindagens. Na 12529 vieram algumas blindagens também. Então, consórcio para participar de licitação não precisa da aprovação do CAD. E essa foi uma briga que teve muito grande na época da lei antiga, quando eu estava no CAD. Porque, por exemplo, você ia ter vamos licitar aí uma rodovia, privatizar uma rodovia. E você tem os consórcios que eles se criam para participar da licitação. Quando perde, o consórcio se desfaz. Se ganha, vai assumir a rodovia. Antes, o CAD exigia que cada consórcio, antes de participar, precisava ir pedir autorização no CAD. E aí você tinha... O consórcio se formou há pouco tempo antes da licitação. O CAD funcionava de forma diferente antes, né? Tomava muito mais tempo para responder, era uma bagunça. Aí, quando veio a 2529, colocou essa blindagem. Você, no consórcio, não precisa de ter aprovação. Mas, dependendo do ativo que você comprar, a compra do ativo você precisa pedir aprovação do CAD, como foi o caso da Liquigás, como foi a privatização da Eletrobras ano passado. O escritório, a gente tocou, acho que foram 17 notificações ao CAD de compra a Eletrobras fatiou parte da, salvo engano, da transmissão, não lembro qual que foi. A gente notificou ao CAD. Então, a formação do consórcio para comprar, não, mas a compra, sim. Talvez também uma questão de desenvolver, talvez discutir como é que a gente conseguiria colocar central de negócio na consulta do CAD mais simples, alguma forma de proteger também, porque a ideia é proteger, a ideia é sempre fazer alinhado à legislação. Né? Preventivo. É melhor do que... Foi boa a pergunta do Enio, mas, por exemplo, a gente esteve na Alemanha, certo? Em fevereiro nós estivemos na Alemanha. E nós fizemos um convênio, tanto nós estamos tentando ver se propaga isso para as demais associações, mas, por exemplo, material de construção, eles detêm 78% do mercado, o sistema associativismo. Só que o governo da Alemanha existe lei que reconhece o associativismo. Então, uma das plataformas, quando eles vieram, uma das propostas é que haja o reconhecimento do sistema associativismo pela parte do Congresso. Então, se cria-se uma lei de que reconhecimento. Existe uma. Agora, sobre essa luta seja por uma lei, é muita pretensão nossa, talvez, de nós formarmos uma bancada para votarmos isso. Nós temos que alinharmos a outras que existem. Por exemplo, existe uma que está... já tem 4 ou 5 anos, que é o NESC, certo? Até a Sebrae está junto, que é a União Nacional das Entidades do Comércio e de Serviço. Essa bancada temos mais de 100, são 200 deputados federais, junto com os senadores. É preferível nós tentarmos, no lugar de quem fazemos o voo solo de associativismo, nós estamos junto com essa entidade, criando, sendo uma entidade coparticipativa, são 8, ou pegando bagagem com eles. Outra, no Brasil é proibido nós, associados, ter a mesma, seja para centrais de compra, das cooperativas. Pelo menos na Alemanha, o cooperativismo também e associações são juntas. Por exemplo, nós em Goiânia nós temos uma cooperativa de compra. Só que eles não temos uma nomenclatura, um dos serviços que coloca nós como cooperativa de consumo. Então, e hoje as próprias cooperativas não permitem esse sistema. Então, são várias discussões que nós precisamos fazer. Eu, particularmente, não vejo ameaça por enquanto, porque nós temos uma participação pequena no mercado. Está certo que ele falou que nós podemos, com várias outras alternativas aí. Mas, por exemplo, farmácia, que tem 9 mil farmácias, isso significa 9% do mercado nacional. Nós, material de construção, devemos significar 3%, 4%. Nas regiões, em cada uma das regiões, talvez tenha uma participação, mas mesmo assim, dificilmente as nossas redes são líder do mercado. E mesmo se ela fosse, ela não tem uma participação assim de 10%, 15% do mercado, mesmo numa certa região. Vou falar na rede MAC lá do Sul, que nós temos uma rede, ela deve estar entre os 5 maiores, a outra que tem uma participação, mas tá. Então, no meu ponto de vista. Mas teríamos que discutir realmente, ou a consultoria de termos, quem sabe, para fazermos uma consulta, ou quem sabe
lutarmos por uma lei que é o projeto da Alemanha. Até no ano que vem nós temos um projeto, certo, que saia do associativismo. Exatamente. Eram 4, 5 padarias. Né? 4, 5 padarias. Não, eu acho que o nosso é fácil de defender ou pode vir processo. Não acredito. Por exemplo, a farmácia, por exemplo, em Goiânia, eles, quando surgiu, nós temos 21 de redes lá, nós somos rede da construção, fundamos em 98 a nossa associação, certo? Padronizamos depois de 3, 4 anos, conseguimos padronizar faixa layout externo e tudo mais. Já em 2001, 2002, eu acho que foi até menos, 3 anos. Mas as redes de farmácia, são 2 redes de farmácia que surgiram em Goiânia, eles fizeram um sistema de fazer o quê? Que uma coisa que a gente iniciou pensando, unificar o preço. Certo? Nós éramos 20 redes, vamos fazer de A a Z, sermos uma empresa só. Né? Pô, para, né? E aí nós não fizemos isso, porque as farmácias fizeram isso em Goiânia e aí foi passar no CAD como cartelização, tá? Mas o tabloide, desde aquela época, já existia. Essas empresas continuam fazendo tabloide, certo? E eu nunca vi processo no caso de farmácia, e que foram, quando eles lançaram, eles impactaram bastante o mercado. Quer complementar alguma coisa? Quero dizer que a representatividade de mercado não tem muita relevância, né, não tem. E a gente às vezes escuta também casos assim. O que acontece é que não teve uma denúncia forte ainda. Uma hora bate. Então, esse é o ponto. É porque não tem, né? Agora, com relação ao que você colocou, vamos pela lei, ou vamos pelo CAD, vamos pela consulta, eu entendo que a gente tem que fazer tudo. Ou seja, ficar exposto é que não dá. Né? Porque a exposição leva a uma penalidade que é muito expressiva. Então, movimentar as bases, né, deputados, senadores, etc., mostrar a importância que nós temos para o mercado como um todo, para a economia como um todo, me parece que é um dos caminhos mais importantes. Validar o modelo de cada um, lógico, individualmente, alinhamento de preço. Esse é o... Né? Vocês até riram aí na hora, porque é o clássico, né? Só para agregar, houve um movimento semelhante na época das Unimedes, que começou com uma Unimed super pequena, o CAD foi atrás, aquela questão da preferência ou da exclusividade dos médicos. Num período de 1 ano, 2 anos, foram praticamente 60 processos abertos. E que o CAD foi atrás de todas. Ele descobriu que uma fazia errado, ele falou assim, é um terreno fértil, e ele foi atrás. Para chegar num momento, para vocês terem uma ideia, que o CAD chegou, fez um balcão, e falou, olha, quem quer entrar nesse acordo? Porque eu já não aguento mais tratar caso de Unimed. Chegou, teve uma vez que tiveram 20 processos numa sessão, todos falando de Unimed. Então, Unimed pequena, da cidadezinha lá, mínima, do interior, lá no norte, o pequeno no interior de São Paulo, a Unimed de São Paulo. Então, assim, o CAD realmente, só para reforçar esse ponto, claro, que às vezes vai para uma primeira central e depois se espalha. Né? E o tamanho não tem relevância nenhuma, né? A Unimed é um bom exemplo. Eu participei desse acordão fechado dentro do CAD. Porque chegou num ponto que você ia contra todas as Unimeds, uma hora. A gente buscou a Unimed Brasil, que ela se estrutura com federação também, né? Então, elas são independentes, mas elas seguem as linhas gerais da Federação Regional, depois da Nacional e tudo. Aí a gente pegou um acordo com a Brasil, fez um acordo central e todo mundo aderia ao acordo da Brasil. De uma forma de resolver. O CAD chegou um momento, eu não quero mais ir atrás, porque eu sei que está fazendo coisa errada. Já puni 60, já puni 70. E as pessoas chegavam lá querendo resolver. O problema é esse. Eu não quero insistir que eu estou fazendo a coisa certa. Depois que 70 já foram punidos, está óbvio que eu estou fazendo coisa errada. Então chegavam lá e eu quero resolver. Mas ainda tinham mais 60 para resolver. Então o CAD fez um acordo central e colocou. Então o que a gente identifica é que... mas está acontecendo isso no mercado. Ainda não pegou. Pode ser que pegue amanhã, daqui a 20 anos. Mas uma hora bate. Isso aí. Obrigado, Clóvis. Obrigado a vocês pelo convite. Salve de palmas, né? Obrigado, desculpa.